E aí, nono ano, beleza? Tranquilo? Lembrados de mim? Eu sou a professora de língua portuguesa, Elizabeth Milé, e vamos dar continuidade ao gênero textual, artigo de opinião, trabalhando hoje a questão dos tipos de argumentos. Lembram que nós trabalhamos tese, argumento, a sua diferença, trabalhamos a questão também das características do artigo de opinião e a sua estrutura. Lembre-se que os argumentos, eles é a chave fundamental para a questão de que sua opinião seja válida, tá certo? E que você possa convencer o outro de que sua tese, ela é válida. Vamos lá. Voltando à leitura do texto da aula passada, para que possamos responder o desafio. Você quer ser igual aos outros? Mãe, deixa eu ir ao shopping com meus amigos, todo mundo vai. Pai, compra aquela chuteira, todos da minha sala têm uma. Por que só eu não posso jogar game? Vejam que a questão aí é do argumento. Já usou uma frase parecida com essas? Não? E eu sei o motivo. Você queria tanto alguma coisa que decidiu apelar e dizer que todo mundo tem ou todo mundo faz. Afinal, essa estratégia costuma funcionar. Percebam, em cima, logo no primeiro parágrafo, já começa com um argumento. E no segundo parágrafo, a autora já diz que esse argumento é a estratégia. E é isso mesmo, a funcionalidade do artigo de opinião é ter argumentos como estratégia para convencer o outro do que você quer. E que você seja aceita a sua opinião. Quando você diz todo mundo, geralmente se refere a várias outras crianças ou algumas crianças que conhecem. Mas não é todo mundo, não é mesmo? Vamos pensar. Por que desejar ter as mesmas coisas que alguns ou vários de seus colegas têm? Por que fazer as mesmas coisas que eles? Jogar os mesmos jogos, usar o mesmo tipo de roupa, ter uma aparência semelhante? Por quê? Para ser igual aos outros? Pois saiba que, por mais que tente, é impossível ser igual ao outro. Mesmo que faça ou tenha as mesmas coisas que um colega, você será sempre você. E que sorte, sorte sim. Já pensou se todos fossem muito parecidos? Que tédio seria a vida? Seria mais ou menos como olhar sempre para um espelho. Vou contar uma coisa, todo mundo é diferente, todos. Agora me refiro a todo mundo de verdade, somos seres humanos. E isso é o que temos em comum, de resto, tudo é diferente. Aí está destacado outro argumento da autora. Uma família não é igual a outra, casas, bairros e cidades não são parecidos. O corpo, a cor de pele, a voz e até o umbigo de cada criança são únicos. É assim mesmo, há diferenças que você enxerga logo de cara, mas há outras que ficam escondidas, ou que só vêm à tona quando conhecemos a pessoa por longo tempo. Então, em vez de querer ser igual aos outros, respeite as diferenças que você tem. E claro, as diferenças que os outros têm em relação a você. Parece fácil, mas não é. Muitos adultos ainda não aprenderam isso. Mas uma coisa é certa, o diferente sempre irá existir. E a vida é muito melhor quando há respeito. É muito importante essa questão dessa conclusão da autora, não é? Quantas reportagens ou notícias nós escutamos na televisão a respeito das pessoas não ter tolerância e respeito ao próximo por ser diferentes? Com base na leitura do artigo de opinião, você quer ser igual aos outros, de Roseli Sayão, qual é a ideia principal, a tese defendida pela autora? Ela defende que ninguém é igual a ninguém, pois cada ser humano é único. Qual desses argumentos a autora usa para defender a sua opinião? As diferenças são externas, por dentro somos todos iguais, é preciso ser igual aos outros para ser aceito na sociedade. As diferenças são inerentes a todos os seres humanos, é promover as diferenças das crianças. E no caso, as diferenças são inerentes a todos os seres humanos, tá certo? Então, vejam, é muito bom a gente discutir, refletir, analisar esse texto,
pois ele permite que nós possamos respeitar o próximo, evitar tantos preconceitos que são relatados em reportagens e notícias na televisão e nas redes sociais ou ainda na internet de uma maneira geral. Tipos de argumento. Os argumentos podem ser de autoridade, citação da fala de algum especialista no assunto ou de dados de pesquisa. E aí nós temos um exemplo. Outro pronto a ser levado em consideração a evasão escolar. Um estudo feito pela ONU, com mais de 10 mil brasileiros na faixa etária de 15 a 17 anos, mostra que 56% dos jovens que abandonam a escola são garotas. Isso aí é um texto que relata a questão da gravidez e da adolescência. E aí, dessa autoridade, ele relata, ele mostra uma pesquisa feita na ONU, dizendo que crianças, ou melhor, adolescentes de 15 a 17 anos que deixam a escola são meninas. Por quê? Porque tem que cuidar das crianças, da sua prole, do seu filho, na adolescência. De princípio, citação de valores, direitos garantidos por lei ou fortemente aceitos por um grupo social. Um exemplo, não se pode privar um jovem de informação, seja de que for. Ele só tem maturidade se for educado para ter visão crítica. Aqui, essa questão de valores, de princípios, é uma questão de você motivar, incentivar a que o jovem pense, reflita determinadas atitudes, assuntos, temas polêmicos e assim construir a sua própria definição de um determinado assunto e aí mexe também com a questão do comportamento. Com relação de causa e consequência. São apresentados como efeitos, isto é, consequências de uma ideia antes apresentada. Exemplo, se os anúncios de redes de fast food fossem eliminados, o número de crianças gordinhas seriam quase 20% menor. Veja a questão de causa e consequência. Se houver menos incentivo, menos, no caso aí de propagandas a respeito, melhor dizendo, publicidade, anúncio publicitário, a respeito de fast food, de comidas, né, que não sejam saudáveis para crianças, as crianças, no caso, elas seriam menos gordinhas 20%. Aí é para uma questão de um relato, né, de causa e consequência. Por exemplificação, são apresentados fatos que exemplificam e ilustram a ideia defendida. O Conselho de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, tem uma resolução que trata do cuidado com o público infantil e do nosso CDC é um dos mais avançados do mundo. Aí, nesse caso, ele dá um exemplo, né? Essencial e supérfluo. Essencial é o que é necessário, indispensável. Supérfluo, que ultrapassa a necessidade, que é mais do que se necessita, desnecessário. Então, veja, aqui ele dá a definição do que é essencial e o que é supérfluo. E aí ele mostra argumento de autoridade. Quer dizer, já é dentro de um texto, já apresenta tipos de argumento. Eu vou fazer o seguinte, para quem não acha essa parada de raciocínio. Eu leio o texto e depois a gente comenta um pouquinho sobre esses tipos de argumentos, tá certo? Para não quebrar o raciocínio. Eu vou repetir. Essencial, o que é necessário, indispensável. Supérfluo, o que ultrapassa a necessidade. O que é mais do que se necessita, desnecessário. Na definição do dicionário Rosas, é muito fácil compreender a diferença entre esses dois termos, mas na vida prática a história é outra. Em relação ao consumo, isso se torna ainda mais complexo. Na sociedade atual, o consumo passou a ditar padrões e comportamentos, estabelecendo uma valorização do ter em relação ao ser. Por isso mesmo, em algum momento da vida do adolescente, ter o último modelo de celular vai ser algo essencial. E você, como pai, tem um desafio de mostrar a ele que aquele celular não é necessário à vida dele. Essencial é ele ter afeto, poder ser acolhido, contar com a família, ter amigos, poder comer, beber, exercitar sua cidadania. A proposta não é que você tenha uma atitude de excluir o consumo da vida da família. A perspectiva é que você deve mostrar ao seu filho que o consumo é sim relevante. É legal comprar um celular, uma calça nova, mas esses objetos não são essenciais à vida dele. Perceba que o autor, no caso,
ele mostra o que é necessário e o que é supérfluo, para que você possa entender o que de fato é essencial e o que de fato é supérfluo. E aí vejam, o primeiro argumento dele é mostrando a sua definição, que é uma definição de autoridade, né? Ele utiliza a questão da pesquisa feita no dicionário. Depois, ele trabalha em cima do argumento de princípio, que a questão da valorização do ter, ela se sobrepõe, ela é valorizada em relação ao ser, ela não deve ser assim aceita. Porque ele defende a ideia de que educar, ter afeto, ser acolhido, né? Ter amigos é essencial. Agora, não que você não deixe de consumir um celular. Não, é importante consumir, mas que você não tenha isso como principal princípio na sua vida, que o ser deve ser mais valorizado do que o ter. E aí, chegamos à hora do desafio. Qual é o tipo de argumento utilizado no trecho do texto abaixo? Justifique sua resposta. Lembrando que os tipos de argumento, né, eu apresentei 4. Vamos lá, voltar rapidinho. De autoridade, de princípio, aqui, voltando, com relação de causa e consequência e por exemplificação. Qual desses 4 você reconhece esse trechinho do texto? O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. O que nasceram a década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet e tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Então, esse trechinho do texto, apresente qual é o tipo de argumento que nós estudamos. E aí você justifica, na justificativa você diz o conceito desse argumento, tá certo? Eu espero que vocês consigam acertar. Eu tenho certeza que vão acertar, melhor dizendo. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.